Olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim. Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim. Deixa que a tua certeza se faça do povo a canção, pra que teu povo cantando teu canto ele não seja em vão. Na verdade, em 1964, tendo nascido em 1955, eu tinha 9 anos de idade quando ela começou. Mas vivi um período muito grande de minha vida sob o regime militar, uma vez que eu tinha esses 9 anos de idade. De maneira que eu posso dizer que, com tranquilidade, que apesar de ter sido uma época muito dura, uma época de muita repressão e tudo, ela foi um período muito romântico na vida das pessoas. Eu acredito até que por causa das dificuldades que as pessoas sentiam na própria falta de liberdade. De maneira que eu acho que as pessoas, o passarinho na gaiola ele canta muito mais. De maneira que eu vivi bastante isso. E nós não deixávamos de, apesar de jovens e tudo, não deixávamos de nos divertirmos, não deixávamos de ter os nossos bailes, não deixávamos de manifestar também as nossas ideias, e tínhamos que fazê-lo de forma bem velada, né? De maneira que foi um período duro, difícil, mas transponível. Nós conseguimos sobreviver a ele. E posso dizer também que nós tínhamos muitos eventos culturais que a gente mesmo, às vezes até utilizando de nossa criatividade, né, a gente fazia, mas não dávamos uma mensagem de clamor de liberdade de forma clara, porque isso nos era impossível. Então, os nossos discursos, os nossos eventos, os teatros que a gente fazia, eles eram todos feitos de uma forma que as pessoas entendiam a nossa mensagem, mas o opressor, ele não poderia fazer nada porque tinha, no mínimo, duplo sentido. E isso a gente fazia através da Juventude Operária Cristã, que foi um movimento nascido dentro da Igreja Católica. Nós fazíamos os grupos, os DAs, né, DAJs, estudantis e tudo, de maneira que as faculdades, principalmente as faculdades, as universidades e tudo, os grupos, os estudantes secundaristas também, eles manifestavam, e a gente eu acho que dava a sensação de muito mais união entre nós, porque nós estávamos unidos pelo sofrimento, pela opressão, de maneira que isso fez com que despertasse em nós um espírito de solidariedade muito grande nessa época. Nós tínhamos abertos como espaços culturais, nós tínhamos o Teatro Marília, as igrejas católicas, nós tínhamos as universidades, a Universidade Federal de Minas Gerais, e esses espaços todos eram utilizados por nós. E utilizávamos também de nossas casas, nas escolas a gente utilizava também, e de maneira que foi realmente, apesar de uma época, como eu disse, muito difícil, nós conseguíamos transmitir as nossas ideias, conseguíamos transmitir aquela alegria da juventude mesmo. Nós tínhamos o apoio de muitos padres, né? Frei Beto, na época, foi um grande apoiador dos movimentos culturais. Muitas pessoas que hoje são expoentes políticos e também artísticos, né? Igual Milton Nascimento. O Clube da Esquina, na época, esse movimento teve uma importância muito grande na manifestação das pessoas por anseios de liberdade. Tínhamos também
Como eu disse, Lô Borges é um outro que a gente, da época, que era parceiro de Milton Nascimento, eles trabalharam muito a questão cultural, né? E nós tínhamos os festivais da canção, onde, se as pessoas ouvirem as músicas nascidas daquele festival na época, vão verificar que tem uma mensagem política muito forte, um clamor de liberdade muito grande ali. E nós tínhamos, por incrível que pareça, naquela época, nós tínhamos também movimentos de pessoas que eram não civis, que eram militares também, mas também não concordavam com tudo aquilo que estava acontecendo. Um dos movimentos da época de cunho militar e que buscava ensinar para os civis até a guerrilha no campo foi a POLOP, né? E essas pessoas, apesar de início, eles não poderiam estar de acordo com esses movimentos, mas eram contra toda aquela opressão, né? E eu vivi muito este período, porque a gente se via incentivado mesmo a participar dos movimentos. Não porque tudo que é proibido é atrativo nem nada, mas era um clamor de liberdade mesmo. De maneira que nós nos utilizávamos de meios de comunicação rudimentares. Na época, nós nos utilizávamos do mimeógrafo a álcool, tinha o mimeógrafo a tinta, que era um pouco mais elaborado. Então, nós rodávamos os nossos manifestos, os nossos convites para os nossos movimentos, nós rodávamos nos mimeógrafos. Nós fazíamos o seguinte, nós fazíamos as mensagens, os convites e tudo, numa matriz chamada stencil. Ele era um papel especial, ele não perfurava todo não, ele marcava e a tinta passava por ele, então formava uma matriz. Esse stencil é que fazia a impressão no papel, e nós saíamos com baldes de um negócio chamado goma arábica, né? Era uma goma mesmo, feita de água, maisena ou trigo. Aí fazia aquela infusão, cozinhava, virava um grude, né? uma goma. E aí a gente saía pincelando e colocando nos postes para convidar as pessoas para as peças teatrais que a gente fazia. Nós não fazíamos num lugar só, porque senão podia virar o que eles chamavam de aparelho. Então a gente mudava muito os locais. Mas eu acho o seguinte, que a liberdade e a democracia, ela veio logo depois, porque nós não deixamos morrer esse sentimento na época. Nós não deixamos morrer, nós continuamos insistindo, e as pessoas eram presas e as pessoas eram torturadas. Nós temos até os filmes, por exemplo, que hoje, né, parece que a Zuzu Angel, né, ela mostra bastante o que aconteceu naquela época, e foi aquilo mesmo, né, de maneiras que às vezes a gente estava conversando com uma pessoa sobre um assunto completamente diferente, mas a gente na verdade estava falando com um araponga, né, e esse araponga era aquele sujeito responsável para poder dedurar a gente para o sistema, né? Mas, como eu disse anteriormente, o regime não impediu, ele não impediu as pessoas de manifestarem suas ideias, não impediu as pessoas de fazerem arte, e a arte ela era dirigida
para um clamor de liberdade, um clamor de democracia, né? Porque o ser humano, ele não viveu para clausura. O ser humano, ele nasceu para ser livre, ele nasceu para ser feliz, ele nasceu para viver. É isso. Certezas e esperanças para trocar, por dores e tristezas que bem sei, um dia ainda vão findar. Um dia que